Gênesis capítulo 2. O primeiro dia de repouso. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criará e fizera. Após 6 dias, Deus cessou todas as obras da criação. Nos milagres, ele tem utilizado leis superiores às leis da natureza, porém, jamais mudou o seu curso estabelecido, e também não lhe acrescentou coisa alguma. Deus não descansou como se estivesse cansado, mas como alguém que estava regozijante. Observe-se no próprio princípio do reino da graça, a santificação ou a observância sagrada ao dia de repouso. A observância solene de um dia a cada 7 dias, como um dia de sagrado repouso e de santo trabalho, para a honra de Deus, era um dever de toda a pessoa a quem Deus tinha dado a conhecer os seus santos dias de repouso. Neste momento, nenhum ser da raça humana existia, exceto os nossos primeiros pais. Para eles, foi instituído o dia do repouso e, é claro, também para todas as gerações posteriores. O repouso cristão, que observamos, é um sétimo dia e nele celebramos o repouso do Deus Filho e a consumação da obra de nossa redenção. Detalhes da criação. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aqui dá-se um nome ao Criador, Jeová. Jeová é o nome de Deus, o qual denota que somente ele possui o seu próprio ser a partir de si mesmo, e que ele dá a existência a todas as criaturas e coisas. Além do mais, destacam-se as plantas e as ervas porque foram feitas e designadas como alimento para o ser humano. A terra não produziu os seus frutos por seu próprio poder, isto foi realizado pelo poder do Onipotente. Da mesma maneira, a graça da alma não cresce por si mesma no campo da natureza, é obra de Deus. A chuva também é dádiva de Deus, não choveu até que Deus tivesse feito com que chovesse. Ainda que Deus realize as suas obras utilizando meios quando lhe apraz, ele pode, contudo, realizar a sua obra sem utilizar qualquer meio, e ainda que não tentemos a Deus, descuidando-nos dos meios, devemos confiar nele tanto no uso como na falta dos meios. De uma ou de outra maneira Deus regará as plantas em sua seara. A graça divina desce como orvalho e silenciosamente rega a igreja sem fazer qualquer ruído. O homem foi criado de um pó miúdo, como aquele que existe na superfície da terra. A alma não foi criada a partir da terra, como o corpo, portanto, é uma lástima que ela tenha que apegar-se à terra e preocupar-se com assuntos terrenos. Em breve, daremos conta a Deus pela forma como temos empregado as nossas almas, e se for concluído que as temos perdido, ainda que tenha sido para ganhar o mundo, estaremos perdidos para sempre. O nécio deprecia sua própria alma ao preocupar-se mais com o seu corpo do que com ela. Plantação do Jardim do Éden. Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bdélio, e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxe. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O lugar designado para a moradia de Adão não era um palácio, mas um jardim. Quanto mais nos ambientarmos às coisas simples, e quanto menos buscarmos as coisas nas quais o orgulho e a luxúria se comprazem, estaremos mais próximos da inocência. A natureza se contenta com um pouco, e com aquilo que é mais natural, a graça com menos, porém a luxúria deseja tudo e não se contenta com nada.
Nenhum prazer é capaz de satisfazer a alma, exceto aquele que o próprio Deus para isto proveu e determinou. Éden significa deleite e prazer. Não importa qual tenha sido a sua localização, tinha todos os confortos desejáveis, sem nenhuma desvantagem, como jamais qualquer outra casa ou jardim existira na terra. Estava adornado com toda a árvore agradável à vista, e enriquecido com toda a árvore que desse fruto agradável ao paladar e bom para se comer, como um terno pai. Deus desejava não somente para o proveito de Adão, mas também que sentisse prazer, pois existe prazer com inocência, ou melhor ainda, o verdadeiro prazer existe somente na inocência. Quando a providência divina nos coloca em um lugar de abundância e prazer, devemos servir a Deus com alegria de coração pelas boas coisas que nos dá. O Éden possuía duas árvores exclusivas. Primeira, no meio do jardim estava a árvore da vida. O homem podia comer desta árvore e viver. Cristo é agora a árvore da vida para nós, conforme Apocalipse capítulo 2 versículo 7 e Apocalipse capítulo 12 versículo 2, e o pão da vida, conforme João capítulo 6. Versículo 48 e 51, segunda, a árvore da ciência do bem e do mal. Era assim chamada porque havia uma revelação positiva da vontade de Deus acerca desta árvore, de maneira que através dela, o homem era capaz de chegar ao conhecimento do bem e do mal, no sentido moral. O que é o bem? O bem é não comer desta árvore. O que é o mal? O mal é comer desta árvore. Nesta árvore Deus colocou diante de Adão o bem e o mal, a bênção e a maldição. O homem é colocado no Éden. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Depois que Deus formou Adão, colocou-o no jardim. Deste modo, toda a jactância ficou excluída. Somente aquele que nos criou é capaz de fazer-nos felizes, aquele que formou os nossos corpos é o Pai de nosso espírito, e ninguém mais além dele é capaz de prover plenamente para a felicidade do corpo e da alma. Mesmo estando no paraíso, o homem tinha que trabalhar. Nenhum de nós foi enviado ao mundo para estar ocioso. Aquele que criou a nossa alma e o nosso corpo concede-nos algo em que trabalhar, e aquele que nos deu esta terra como habitação concede-nos algo sobre o que devemos fazer. Os filhos e herdeiros do céu, enquanto estão no mundo, têm algo a fazer por esta terra, o que deve ter a sua cota de tempo e preocupação por parte deles. E devem fazê-lo olhando para Deus, servindo-o tão verdadeiramente por meio desta atividade como quando estão de joelhos. Observe que a vocação do agricultor é uma chamada antiga e honrada, ela é necessária até mesmo no paraíso. Além do mais, existe verdadeiro prazer nas tarefas às quais Deus nos chama e naquelas em que Ele nos emprega. Adão não poderia ter sido feliz se tivesse estado ocioso. A palavra de Deus declara que aquele que não trabalha não tem o direito de comer, segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 3 versículo 10. O mandamento de Deus. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Jamais coloquemos o nosso próprio desejo contra a santa vontade de Deus. Não foi outorgada ao homem somente a liberdade para tomar dos frutos do paraíso, mas também foi-lhe assegurada a vida eterna por sua obediência. Havia sido estabelecida uma prova para a sua obediência. Pela transgressão, ele perderia o favor do seu Criador, e tornar-se-ia merecedor do seu desagrado, com todos os espantosos efeitos provenientes deste fato. Deste modo, o homem tornar-se-ia propenso à dor, à enfermidade e à morte. Pior do que isto, ele perderia a santa imagem de Deus, e todo o consolo de sua aprovação, e sentindo o tormento das paixões pecaminosas e o terror da vingança de seu Criador, a qual o homem teria que suportar para sempre com a sua alma que nunca morre. A proibição de comer o fruto de uma árvore em particular era sabiamente adequada ao estado de nossos primeiros pais. Em seu estado de inocência, e separados dos demais, que ocasião, ou que tentação teriam para que viessem a transgredir um dos 10 mandamentos? O desenrolar dos acontecimentos prova que toda a raça humana estava comprometida pela prova e queda de nossos primeiros pais. Argumentar contra estas coisas é como lutar contra fatos irrefutáveis, e contra a revelação divina, porque o homem é pecador e mostra através de seus primeiros atos e por sua conduta posterior, que está sempre inclinado a fazer o mal.
está submetido ao desagrado divino, exposto ao sofrimento e à morte. As Escrituras referem-se sempre ao homem como alguém que possui um caráter pecador e encontra-se neste estado de miséria, e estas coisas valem para os homens de todas as épocas e de todas as nações. O homem dá nome aos animais, a criação da mulher, a instituição divina do matrimônio. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idoneia. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamaria, e tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idoneia. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou-lhe, então, uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. O homem recebeu o poder sobre as criaturas, e como prova disto, deu nome a todas as coisas. Este fato mostra, além do mais, o seu discernimento em relação às obras de Deus. Mesmo sendo o Senhor das criaturas, nada neste mundo era capaz de ser uma ajuda idoneia para o homem. Todo o nosso auxílio pertence a Deus. Se descansarmos em Deus, Ele trabalhará em todos os aspectos para o nosso bem. Deus fez com que um sono profundo caísse sobre Adão. Pelo fato de o homem ainda não conhecer o pecado, Deus cuidou para que não sentisse dor e, como o pai da mulher, trouxe-a ao homem para ser sua companheira e auxiliadora idoneia. Esta esposa, criada por Deus por uma graça especial e produto da providência especial divina, provavelmente demonstrou ser ajuda idoneia para o homem. Observe-se que grande necessidade existe tanto de prudência como de oração ao escolher esta relação, que é tão próxima e tão duradoura. Era necessário fazer bem, aquilo que seria feito para a vida toda. Os nossos primeiros pais não precisavam de roupas para abrigarem-se do frio, ou durante o calor, pois estes não podiam causar-lhes danos. Tampouco precisavam de roupas para ataviarem-se. Assim, a vida do homem no estado de inocência era desafogada, uma vida feliz. Quão bom era Deus para com ele! Com quantos favores o beneficiou! Quão benéficas eram as leis que lhe foram dadas! Contudo, o homem, em meio a toda esta honra, não compreendeu o que era melhor para si, e prontamente tornou-se como os animais que perecem. Se inscreva no canal e venha aprender comigo, Evangelista Masayuki. Sou evangelista na Assembleia de Deus Ministério Santidade ao Senhor, sede da Convenção CEMUB na cidade de Restinga, SP.